Saudações zoológicas! Eu sou a Amanda. E eu sou o Bruno. E neste segundo episódio do especial Carreiras Científicas, nós vamos falar sobre a carreira de biólogo. Nós vamos falar sobre a faculdade de biologia, quais são as áreas de atuação e as perspectivas de trabalho recentes da área. A biologia é uma ciência da natureza que estuda especificamente os seres vivos, incluindo aspectos de sua evolução, anatomia, fisiologia, genética, conservação, entre outras coisas. E ela estuda também a interação entre os seres vivos e o meio ambiente. Por isso ela é uma área inter e multidisciplinar, que costuma englobar conhecimentos de outras áreas, como química, física e geologia, por exemplo. De acordo com o Conselho Federal de Biologia, o CFBio, profissionais da área de biologia ou ciências biológicas podem atuar em 3 grandes áreas: meio ambiente e biodiversidade, saúde e biotecnologia e produção. Além disso, se você fizer um curso de licenciatura em Ciências Biológicas, também poderá atuar como professor do ensino fundamental 2 e médio. Isso porque existem 2 tipos de graduação em Ciências Biológicas, licenciatura plena e bacharelado, e a média de duração do curso é de 4 anos. Independente de qual desses cursos você faça, você se tornará biólogo. A diferença é que com o diploma de licenciatura, além de atuar na área da biologia, você poderá atuar na área da educação básica também. Algumas faculdades ofertam as 2 modalidades em conjunto, ou seja, ao final da graduação você sai tanto com um diploma de licenciatura como com um diploma de bacharel. Mas outras faculdades podem oferecer de maneira separada, ou seja, ou você faz licenciatura ou você faz o bacharelado. E outras ainda te permitem que você se gradue primeiro em licenciatura, por exemplo, durante um período de tempo, e depois curse um período extra para se graduar também como bacharel. E o nosso conselho é: se precisar optar entre licenciatura ou bacharelado, faça licenciatura, pois um bacharel não pode dar aula no ensino básico, e um licenciado, além de poder lecionar, também pode trabalhar nas mesmas áreas técnicas que um bacharel, desde que tenha o CRBio, que é um registro de exercício profissional, e pode também trabalhar com pesquisa. O título de bacharel pode ser uma exigência em alguns concursos públicos, mas como concursos públicos estão praticamente entrando em extinção, esse detalhe tende a ficar menos relevante com o tempo. E quais são as disciplinas que compõem a grade curricular da biologia, suas áreas de atuação e os locais de trabalho dos profissionais dessa área? Bom, a biologia é muito ampla, tem muitas áreas de atuação. A gente fez uma divisão aqui baseado nas grandes áreas definidas pelo CFBio, e aí a gente adicionou também as disciplinas relacionadas com cada grande área, os campos de trabalho e a sobreposição com profissionais de áreas correlatas, começando com a área de meio ambiente e biodiversidade. Essa é uma área muito ampla e inclui profissionais que trabalham com plantas, com animais, com o meio ambiente como um todo. Nessa grande área, você pode atuar trabalhando com monitoramento de fauna ou flora, consultoria ambiental, ecoturismo, perícia ambiental, saneamento ambiental, pesquisa acadêmica, entre outras. Você pode atuar nesses segmentos trabalhando em empresas do ramo ambiental, em ONGs, zoológicos e aquários, santuários, museus, criadouros de animais, órgãos públicos ambientais como IBAMA e ICMBio, polícia ambiental, em parques e áreas verdes, além de também em instituições de ensino e pesquisa. Como essa área tem muitos campos de atuação, os biólogos competem no mercado de trabalho com outras áreas das ciências da natureza, como engenharia ambiental, engenharia florestal, geologia, oceanografia, zootecnia, gestão ambiental, entre outras. E as principais disciplinas relacionadas a essas áreas que você vai estudar na faculdade são, por exemplo, zoologia, que é o estudo do animal, botânica, que é o estudo das plantas, ecologia, que é o estudo da interação entre os seres vivos e o meio ambiente, considerando todos os ecossistemas do nosso planeta, evolução e paleontologia, que estuda basicamente a história da vida e dos seres vivos no planeta e suas relações de parentesco,
Geologia, que é o estudo dos mecanismos que ocorrem no nosso planeta, como por exemplo o ciclo das rochas, a formação dos solos, das nuvens, padrão de circulação atmosférica. E gestão ambiental, que é basicamente como você gerencia os ecossistemas, considerando tanto os recursos naturais, como também a biodiversidade e as atividades humanas. Agora vamos para a área da saúde, que na biologia é focada principalmente no funcionamento do corpo humano, desde os órgãos, tecidos, células, até nos mecanismos de doenças e também nos seres vivos que causam essas doenças. Nessa área, você pode trabalhar com análises clínicas, analisando exames laboratoriais, com controle de pragas, aconselhamento genético, gestão de qualidade, perícia e biologia forense, vigilância sanitária, pesquisa, entre outros. Entre os locais de trabalho estão laboratórios de análises clínicas, hospitais e outras unidades de saúde, indústria farmacêutica de alimentos e outras indústrias, órgãos públicos de saúde, institutos de ensino e pesquisa, entre outros. Aqui, você basicamente compete com profissionais de biomedicina. E as principais disciplinas relacionadas a essas áreas que um biólogo estuda na faculdade são anatomia e fisiologia humana, que é basicamente o estudo do corpo humano, genética, o estudo dos genes, dos cromossomos e também das doenças genéticas hereditárias e cromossômicas, bioquímica, que estuda os processos químicos que acontecem nos seres vivos, parasitologia, que estuda os parasitas e as doenças por eles causadas, além dos mecanismos de transmissão dessas doenças, imunologia, que é o estudo do sistema imune e doenças relacionadas a este sistema, e também os mecanismos de imunização, como vacinas. Microbiologia, que é o estudo de micro-organismos como bactérias e fungos, e saúde pública, que estuda aspectos relacionados a epidemias e pandemias. Já a área de biotecnologia e produção, como o próprio nome já sugere, foca o seu estudo no desenvolvimento de tecnologias aplicadas à biologia, seja na grande área de meio ambiente e biodiversidade ou na área da saúde. Aqui você pode atuar na produção e desenvolvimento de organismos geneticamente modificados, na cultura de células e tecidos humanos e de outros animais, na produção de larvas de peixes para piscicultura, na produção de bancos de sementes, entre outros. Mas vale ressaltar que essas áreas envolvem certos conhecimentos adicionais que muitas vezes não são abordados no curso de graduação em biologia. Assim, torna-se necessário fazer uma pós-graduação focada nessas áreas específicas. E para quem optar fazer licenciatura, estará apto para dar aula no ensino básico, ou seja, dar aula de ciências para o ensino fundamental 2 e aulas de biologia para o ensino médio, tanto em escolas da rede pública particular como em cursinhos pré-vestibulares. Biólogos que dão aula de ciências para o ensino fundamental disputam as vagas de professor com profissionais formados em química e física. Lembrando que se você quiser dar aulas no ensino superior, você não precisa ter licenciatura, porém precisa fazer pós-graduação, pelo menos um mestrado. Entre as disciplinas envolvidas na formação de professores estão didática, metodologia de ensino, psicologia da educação, educação inclusiva, Libras, que é a linguagem brasileira de sinais, educação ambiental, entre outras. Além das disciplinas relacionadas com as grandes áreas da biologia, existem muitas outras disciplinas que são comuns a todas essas áreas, como biologia celular e molecular, que estuda a estrutura das células, a histologia, que é o estudo dos tecidos, a embriologia, que é o estudo do desenvolvimento. Além disso, temos também algumas disciplinas de exatas muito importantes para a formação do biólogo, como química, física, matemática, bioestatística e bioinformática. Sim, você não irá escapar das exatas, e nem deveria, pois elas são muito importantes para análises em diversas áreas. Vale lembrar que todos os profissionais da biologia podem trabalhar com o ensino não formal, através de palestras, cursos livres, também em consultoria científico-educacional, como por exemplo na elaboração de exposições, e também com a produção de materiais didáticos. E com divulgação científica, como estamos fazendo neste exato momento. Bom, mas e quanto ganha um biólogo? Infelizmente, a nossa área não é muito valorizada financeiramente, mas o salário vai variar de acordo com os locais e de acordo com a área trabalhada.
Não existe um piso por lei para o salário do biólogo, embora o CFBio tenha publicado uma instrução onde sugere que estes profissionais tenham um piso salarial de 6 salários mínimos vigentes. Mas na prática isso quase nunca acontece, e é comum ver biólogos formados recebendo entre R$ 1.500 a R$ 3.000 para um emprego de tempo integral. Muitos biólogos recebem um valor de salário baseado em horas de trabalho, principalmente na área de consultoria ambiental, o que tende a resultar em um salário melhor. Entretanto, as consultorias são pontuais e pode ser que você consiga uma delas no mês, mas não no próximo. Mas uma coisa é fato: ter um título de especialista, mestre ou doutor pode melhorar as suas chances e também o seu salário, principalmente em concursos públicos. Professores universitários de universidades públicas têm um salário inicial que gira mais ou menos em torno dos 8 aos 10 mil reais. Mas para isso é necessário ter o título de doutor. E bom, você também pode considerar abrir um negócio próprio na área para melhorar a sua renda. E em relação à faculdade, qual a diferença entre cursar uma universidade pública ou particular em um curso de biologia? A primeira diferença é em relação ao formato da grade curricular. Na faculdade particular, a grade é fechada, ou seja, com raras exceções, você não pode escolher as disciplinas que quer cursar, porque isso já é pré-estabelecido. Já nas públicas, você monta parte da sua grade. Existem algumas disciplinas que são obrigatórias, como por exemplo zoologia, botânica, genética, etc. Mas existem também as disciplinas optativas, e é aí que você monta a sua própria grade, de acordo com os seus interesses. E se você optar por fazer uma faculdade particular, você pode escolher alguma que tenha uma grade que esteja de acordo com as suas áreas de interesse. Como foi no meu caso, por exemplo. Eu sempre quis ser paleontólogo. E como eu não prestei vestibular para uma universidade pública, eu escolhi uma universidade particular que tinha uma grade mais focada nessa área, com mais disciplinas em paleontologia e geologia. Uma vantagem de estudar em universidade pública é a proximidade com as pesquisas realizadas pelos professores e a oportunidade de fazer um estágio em seus laboratórios. Isso porque os professores de universidades públicas também são pesquisadores e dividem o seu tempo entre o ensino e a pesquisa. Isso não significa que os professores das particulares não fazem pesquisa, até porque muitos possuem algum vínculo com alguma universidade pública ou com algum instituto de pesquisa. E nada impede você de conseguir um estágio em um laboratório de uma universidade pública, mesmo se estudar em uma particular. Mas então, qual é a melhor faculdade? A melhor faculdade é aquela que é melhor para você, de acordo com as suas necessidades, como por exemplo, condição financeira, se você tem ou não condições de estudar longe de casa, ou até mesmo de se mudar de cidade ou estado. Se você tem condições, por exemplo, de se dedicar integralmente aos estudos, ou se vai precisar trabalhar junto, se quer fazer licenciatura, bacharelado ou os dois, se a grade curricular atende às suas expectativas, entre outras coisas. Nós dois, por exemplo, optamos por fazer faculdade particular na época pelo mesmo motivo. A gente acreditava que talvez pudesse demorar muito tempo até a gente conseguir passar numa universidade pública, porque a gente veio de escola pública e nenhum de nós fez cursinho pré-vestibular. Mas hoje esse cenário está mudando, e muitos alunos de escola pública hoje estudam em universidades federais, graças à pontuação pelo Enem. E uma outra coisa que mudou é que hoje o acesso à informação é muito maior do que há alguns anos atrás, e a gente encontra com facilidade livros e artigos na internet para estudar, além de canais aqui no YouTube focados em conteúdos do Enem e de vestibulares. A gente teve uma experiência muito boa na faculdade particular que estudamos, pois tivemos excelentes professores e muitas aulas de laboratório, além de saídas de campo, o que faz toda a diferença. E nós também nos conhecemos na faculdade. E mesmo estudando em universidade particular, a gente sempre teve contato com universidades e institutos de pesquisa públicos, assistindo aulas como ouvinte, fazendo estágio e cursos de extensão.
E a nossa trajetória de escola pública e faculdade particular não nos impediu de fazer um doutorado na USP, a maior universidade da América Latina. E uma outra vantagem é que acabamos tendo outras oportunidades de estágios também fora da pesquisa, como em aquários, museus, exposições e projetos educativos, o que nos deu bastante base para trabalhar com ensino não formal e com divulgação científica. Inclusive, toda essa experiência com educação nos incentivou muito a abrir o Zoo Mundo. Em termos financeiros, a universidade pública também tem a opção de moradia e de alimentação por um valor bem acessível. E as particulares têm programas de bolsas sociais, descontos e opções de financiamento do pagamento do curso. E o valor da mensalidade varia de R$ 400 a R$ 1.700, dependendo da faculdade. Então, mais uma vez, a escolha é algo muito individual. Mas aqui vai uma dica de ouro. Aproveite todas as oportunidades que você tiver de fazer estágios, cursos livres, cursos de extensão universitária, palestras, além de participar de congressos e também de outros eventos científicos. Tudo isso faz parte da sua formação complementar, enriquece muito suas experiências e o seu currículo, e além disso você pode perceber que você aprende tanto ou até mais nessas formações do que na própria graduação. E se possível, invista o quanto antes em aprender inglês também, e também aprender a usar vários softwares como de edição de imagem, fazer mapas, análises estatísticas. Tudo isso vai ser muito importante durante a sua formação e também no seu trabalho. E se você, depois de se tornar biólogo ou bióloga, quiser ser cientista, clica neste vídeo aqui, onde a gente explica como ser cientista no Brasil. E não se esqueça de compartilhar esse vídeo com aquele seu amigo, amiga ou parente que quer muito seguir na área da biologia. Ah, e também tem um link aqui na descrição para um post lá da página Peixe na Rede sobre a carreira do biólogo. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!